Oi, bom dia. Por aí eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas por aqui é 5h49. Poxa, eu decidi gravar esse vídeo pela manhãzinha porque, inclusive, é o motivo de eu estar acordada esse horário. Esse vídeo vai ser sobre impermanência, sobre a dificuldade que nós temos hoje para lidar com tudo que sai do nosso ritmo, com tudo que sai do nosso controle, com toda essa sociedade que a gente tem vivido. Olha só, tá amanhecendo aqui. Com toda essa sociedade, com todo esse momento que nós temos vivido e que tem engessado tanto a gente, que tem nos ensinado que é natural, tá tudo tão cronometrado, que é natural, tá tudo numa agenda, num horário, num planejamento. E a gente tem lidado tão mal com a consciência natural do tempo, que a impermanência, que o imprevisto, que o não planejado se tornou tão desconfortável para a gente, né? E lidar com esse processo, né? Estar no fluxo do movimento das coisas, saber que é importante não estar no controle o tempo todo e que não estar no controle é bom. Aceitar o movimento do universo, aceitar que tem coisas que eu vou fazer e que vão fluir do jeito que a gente quer e que tem coisas que não é o momento, que é preciso esperar. A gente fala muito que acredita, né, na consciência divina, na consciência que está movimentando tudo, mas a gente às vezes pensa de uma forma tão reduzida e não percebe como essa consciência se move. A gente não consegue às vezes perceber que tem um plano ali. Por mais que a gente veja, planeje o amanhã, o futuro, tenha uma agenda, por mais que a gente faça tudo isso, a real é que a gente não tem como prever realmente o que está no futuro. Por mais que existe uma ordem lógica de que se algo está assim e se continuar assim, durante um determinado tempo, o resultado disso vai ser um resultado previsível. Contudo, a gente não tem condições de observar a vida de uma forma mais ampla, mais cósmica, de um jeito que a gente perceba que o nosso movimento também está afetando o movimento de alguém que está passando na rua, de um trânsito, de uma estrada, de uma pessoa que talvez vai precisar da gente em um espaço. Às vezes a gente nem precisa saber que a gente é importante naquele momento, em determinado lugar. Às vezes a gente nem precisa de interagir com as pessoas, mas só o fato da gente estar ali, naquele momento, naquele lugar, com aquele grupo de pessoas que também está ali, já está interferindo em todo um quantum energético daquele grupo, daquele espaço, daquele momento. E isso só a consciência cósmica, só o universo, só o todo tem condições de perceber. Então, se entregar ao fluxo, às vezes, é o melhor movimento que a gente pode fazer.
saber que às vezes a agenda vai sair do ritmo, saber que é importante a gente analisar, sem dúvida, o que a gente pode fazer para melhorar, mas às vezes é só soltar. Soltar o controle, respirar fundo, ter criatividade e deixar fluir. Deixar fluir. Às vezes a gente não faz um movimento agora e esse não movimento já é um movimento tão grande que por algum motivo está protegendo a gente, que por algum motivo está colocando a gente no lugar e na hora certa, com as pessoas certas, para algum movimento que vai acontecer. Eu acredito muito nisso. Ou tento sempre me lembrar que esse é o movimento que eu escolhi para mim, porque por a gente viver sempre muito engessado, muito doutrinado a uma rotina, a um tempo social, enfim, que só se repete ciclo após ciclo, segunda após segunda, mês após mês, vivendo em feriados, o tempo condicionado, né, que a gente chama nos estudos mais esotéricos. É um tempo condicionado, mas todos nós temos um tempo individual. E a gente precisa de se lembrar disso constantemente. Que às vezes é preciso soltar e deixar o fluxo levar. Fazer sempre, sempre o que tem que ser feito da melhor forma possível. Sempre seguindo a sua conduta, o seu código de valores internos dentro do que é melhor, dentro do que a nossa consciência permite que seja o melhor para aquela situação, fazendo o que pode ser feito, o que deve ser feito para o bem maior, para o bem coletivo, para a consciência limpa. E às vezes essa decisão tira a gente do fluxo, mas ainda assim é uma decisão que quando está pautada no bem, na luz, por mais que às vezes tire a gente de uma rotina, siga isso. Siga isso, porque tem valores, tem movimentos acontecendo na sua vida, na minha vida, no planeta, que são muito, muito, muito maiores do que a nossa agenda, do que o nosso objetivo pessoal, do que essa matrix, né, impõe a nós. Tem movimentos gigantescos acontecendo e perceber que existe isso acontecendo e a cada momento que você tentar controlar o incontrolável, a cada momento que você se deparar com uma angústia por tentar controlar o que não está nas suas mãos, a cada momento que você lidar com uma situação que vai te pedir ali umas quebras da sua rotina, um imprevisto, um imprevisível, saiba que tem uma consciência cósmica, que tem um movimento universal acontecendo ali. E é importante que a gente saia desse engessamento e que a gente aceite o fluxo e observe o que ele nos diz, o que ele nos traz. Olha como é que já está clareando, que lindo. Te levar para essa reflexão aqui no início desse dia, para levar essas energias para você também, para que você se permita
assim como eu estou buscando me permitir agora, saber que tem um fluxo que sempre vai trazer uma luz, um momento de ação, um momento de inação, um momento de movimento, um momento de inércia, um momento de sístole, diástole, um momento ativo, um momento passivo, e que isso é muito maior do que as nossas agendas, do que os nossos objetivos, e unir-se a essa consciência, unir-se a esse movimento, buscar o seu próprio tempo, buscar descobrir o seu movimento para além desse fluxo que leva uma manada inteira, sabe? Em que tá todo mundo ali fazendo as coisas todos os dias no mesmo horário, no mesmo... Cara, isso é tão automatizado e nos torna tão robôs. Não somos inteligências artificiais, somos seres divinos que, quando aprendermos a andar no fluxo, aceitar a impermanência, aceitar o imprevisível, aceitar o previsível, saber que existe uma agenda dentro de uma agenda, dentro de uma agenda, e que soltar o controle às vezes é a melhor coisa que a gente pode fazer. E observar, tá na presença, tá vibrando na luz, tá vibrando na positividade. Porque diante da dificuldade daquela impermanência, ainda assim a gente consegue se conectar com a consciência divina e falar: ok, o que você quer me mostrar agora? O que tem para mim nesse movimento? Se abrir para a resposta, e se a resposta também não vier, tá tudo bem. Porque às vezes a melhor resposta é o silêncio. Saber se a gente realmente confia é nesses momentos. Saber se a gente realmente acredita em uma força maior, saber se a gente realmente acredita. É nesses momentos que as nossas crenças, que a gente diz ter, são provadas. No momento em que a gente se coloca diante da situação e vê realmente o quanto a gente acredita no que a gente fala que acredita. E validando isso, e aprofundando nisso, e percebendo o quanto ainda a gente pode melhorar e aprofundar naquela percepção que a gente tem sobre a gente, sobre a vida, sobre as situações. Afinal, se tudo na consciência cósmica, se tudo que rege o movimento divino fala sobre movimento, fala sobre inação também, ação e não ação, se fala sobre fluxo e refluxo, se fala sobre a gente também precisa aprofundar, né? Não manter só as nossas crenças cristalizadas, mas movimentá-las, porque tudo é constante movimento, é constante ação, é constante inércia, é constante inação. Então acompanhar esse fluxo a cada momento que algo sair do controle, pensar o quanto a gente realmente confia, o quanto realmente a gente está num movimento que talvez precise um pouquinho mais de profundidade, o quanto nós podemos reciclar as nossas crenças. Porque na hora que o sentimento bate, que o pensamento acelera, que a irritabilidade sobe, que as emoções oscilam, é que a gente sabe como estamos internamente, é a hora da verdade.
E olha como é bom, né, esse aprendizado. Estar em uma situação que coloca a gente diante de nós mesmos e poder observar o quanto a gente é realmente o que a gente pensa que é. Então é isso. Fica aí com esse novo dia, com essa nova reflexão, com esse movimento, com esse convite, né, de tudo o que foi falado aqui, de observar suas crenças, de se entregar ao fluxo quando necessário, de confiar no fluxo, de saber que a todo momento a gente pode reciclar o que a gente acha sobre nós mesmos, porque quanto mais estivermos conectados com a consciência divina, mais a gente vai perceber que a vida é movimento, que a vida é crescimento, é expansão. Movimento nesse sentido de crescimento e expansão. Um beijo. Um ótimo dia para você.